Paz do Senhor, amada igreja. Amém. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos. O pastor disse, depois eu tenho que falar com o Senhor, porque derramou a chuva. Mas essa chuva é chuva de bênção, irmãos. Amém? Está aqui quem o Senhor trouxe a estar aqui hoje, para ouvir aquilo que Ele tem a dizer. Amém? Não que os outros que não vieram não sejam importantes, mas hoje o Senhor marcou um encontro conosco aqui neste lugar. Amém? Já estava escrito por Ele nós estarmos aqui, ouvir a voz dEle. Amém? Vamos cantar primeiro? É para cantar primeiro? Você pode ser quiser. É para cantar primeiro que eu tô falando? Pode ser. Ou para ele primeiro? Não, você tem que saber, Eu vou pegar. Pode pegar? Pode ser. Amém. Queria agradecer ao pastor, a pastora pela oportunidade. Eu sei o quanto vocês confiam, o quanto zelo que vocês têm com o altar do Senhor. Então, para mim é um motivo de honra de vocês permitirem eu estar aqui compartilhando algo de Deus na casa do Senhor, a qual vocês são responsáveis. Que Jesus abençoe ricamente a vida de vocês. Continue dando força, sabedoria, coragem, ousadia, tudo aquilo que vem dele, para continuar a seara do Senhor, a que o Senhor confiou na mão de vocês. Amém? Hoje eu vou ministrar uma palavra que está lá em Lucas 13. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, para a gente ler a palavra. Lucas 13, 10. Obrigada. Lucas 13, 10. Já está aqui? Já. Jesus cura no sábado. Hoje é que dia? Sábado. Não existe coincidência, irmãos, no Senhor. Não existe coincidência, existe intencionalidade. Mas vamos lá. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: mulher, você está curada de sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: hipócritas, todos vocês trabalham no sábado, todos vocês trabalham no sábado, acaso não desmamaram no sábado o boi ou a jumenta no estábulo, ou levam dali para lhe dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não devia ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nos colocamos na Tua presença. Nós cantamos aqui, Senhor Pai, que a presença do Senhor neste lugar, ela já está aqui. Quando nós adentramos, a Tua presença já estava aqui. Porque cada um de nós carregamos algo de muito importante, de muito valor, que não é o carro que nós andamos, não é o dinheiro que nós temos na conta bancária, mas aquilo que nós carregamos é a presença do Senhor Jesus. Então, quando a tua igreja está reunida, esta presença real, ela se manifesta. Então nós clamamos que nessa tarde, assim como essa chuva está caindo, Senhor, que a tua glória caia neste lugar, que possamos sentir a glória do Senhor neste lugar, a glória, Senhor, que revela, a glória que transforma, a glória que traz o pecador ao arrependimento, a glória que dá destino, a glória que transforma. Esta glória é única que vem
já trabalhou no meio dos louvores, mas neste momento nós pedimos, Deus, que a tua palavra seja aqui manifestada, porque a tua palavra é a verdade que nós precisamos, porque a tua palavra, ela liberta, a tua palavra cura, a tua palavra transforma, a tua palavra traz destino. Que a tua palavra venha dividir alma, corpo e espírito, e que seja plantada numa terra fértil para dar frutos aonde nós estivermos. É o que nós te pedimos nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. A filha que está aqui é pequeno, o vaso é pequeno, mas o vaso é teu. A igreja também é tua, então faça a tua vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Aleluia. Pode assentar, igreja. Já é possível sentir a presença do Senhor neste lugar, porque a presença do Senhor, ela não se limita à quantidade de pessoas. Não. A presença do Senhor Jesus, ela não se limita às nossas circunstâncias, não. Não se limita. E ela já está aqui neste lugar, nessa tarde. Ela se manifesta neste lugar. Porque a presença não está nas quatro paredes, não. A presença está em você, igreja. Eu tenho que ministrar, mas o Senhor tem queimado o meu coração para me lembrar aquilo que nós somos nele, aquilo que nós carregamos e a importância daquilo que nós carregamos. Porque nós vivemos um tempo onde o ter tem sido mais importante do que o ser. Mas o Senhor Jesus tem chamado a igreja para os princípios, que é onde o ser é mais importante do que o ter. Aleluia. Espírito Santo de Deus, que voltemos os nossos olhos para o nosso Senhor, para o nosso Jesus, e que podemos levar aonde nós estivermos com muito zelo, com muito amor, aquilo que está em nós, que é a presença dEle. A palavra do Senhor diz que aquilo que não foi revelado aos profetas não foi revelado a eles, mas foi revelado a nós, que é Cristo em nós. Moisés, com tudo aquilo que ele viveu, em ser um instrumento de Deus para libertar o povo, viu o mar se abrir, mas eu te garanto que ele trocaria tudo aquilo que ele viveu para viver o hoje, dizer: hoje Cristo está em mim. Porque naquele tempo Cristo estava no meio do povo, Deus andava com o povo, estava no meio do povo, lutava pelo povo, mas não estava dentro deles. Aí vem Jesus, abriu os braços naquela cruz e diz: está consumado. Agora eles são filhos, eles têm acesso e eles fazem parte da glória. Aleluia. Eu tenho que lembrar, igreja, quem você é. Nós fazemos parte dessa glória. Você faz parte desta glória. Não troque isso por nada. Você faz parte dessa glória. Ter Jesus, saber quem nós somos, a identidade que nós temos, nada neste mundo vale mais do que isso. Aleluia, aleluia. Santo Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar dele, de Jesus. E o que me impressiona é porque sempre quando Jesus, especificamente aqui de uma mulher, quando ele encontra uma mulher, e eu não quero lembrar, não estou aqui abrindo uma porta ao feminismo, tá, irmãos? Não. Eu quero só lembrar que Jesus via a todos
inclusive aquelas que eram marginalizadas, porque a mulher naquele tempo, ela não tinha voz, ela não podia ter acesso. Aí vem Jesus e dá identidade para a mulher e diz para ela: vocês também são filhas, vocês também fazem parte da glória, da minha glória. Vem Jesus e quebra todo um padrão e diz: não, elas também são amadas, eu também usarei delas, eu também farei através delas. Aleluia, aleluia. E assim, um sábado como este, estava ali uma mulher, como diz a palavra, uma mulher que sofria já há 18 anos de uma enfermidade. Essa mulher não tem nome, não tem um nome nela, o nome dela aqui. Ela tem um nome mais à frente, que nós vamos ler agora, mas ela não tem uma identidade. Nós sabemos apenas que era uma mulher que sofria de um mal impuro, que tornou-se cativa há 18 anos. 18 anos aquela mulher andava encurvada. 18 anos aquela mulher não podia colocar os seus ombros para trás. 18 anos aquela mulher olhava o chão, ela não conseguia olhar para o outro lado. 18 anos aquela mulher carregava a humilhação, porque naquele tempo uma pessoa que tinha uma enfermidade a este ponto, ela era excluída da sociedade. 18 anos que aquela mulher carregava não apenas uma dor física, mas ela carregava uma dor emocional. Ela carregava feridas na alma dela. 18 anos que aquela mulher andava sozinha. 18 anos que as pessoas, os olhares que aquela mulher atraía era apenas olhar de dó, de pena, de rejeição. E ainda assim, muitos julgando. Porque uma pessoa que tinha uma enfermidade há tanto tempo, segundo a lei, dizia o seguinte: que ela tinha cometido algo terrível e merecia aquilo que ela estava passando. Então era 18 anos, não apenas, eu quero que você tire os seus olhos, apenas de 18 anos de uma enfermidade. Não, era 18 anos de tudo isso que eu falei para você. Porque uma enfermidade abriu-se tantas outras feridas para essa mulher. 18 anos da vida dela, que ela não tinha uma conversa com ninguém, que ela não tinha um olhar de pessoas diferente do que ela vinha tendo ao longo desses 18 anos. Mas o que me impressiona nessa história é porque ela começa dizendo que o Senhor Jesus estava ensinando na sinagoga, e ali estava aquela mulher. Sabe o que me chama a atenção? Porque uma chuva não parou aquela mulher. Não parou. A enfermidade que ela carregava não parou aquela mulher. Não parou. Mesmo encurvada, mesmo com todas as feridas a qual ela carregava, ela sabia que tinha um caminho aí e a percorrer. A certeza ela não tinha, mas ela estava na sinagoga. Podia estar do jeito ruim como estava, mas ela escolheu um caminho a percorrer. Ela juntou um pouquinho mais das forças dela e ela caminhou em direção à sinagoga. Talvez as expectativas daquela mulher eram um maná diário, um alívio para a alma dela. Mas ela estava no lugar certo, diante da pessoa certa, que enxergou ela quando ninguém enxergava, de um modo diferente. Porque Jesus não viu aquela mulher como uma condenada, Jesus não viu aquela mulher como uma coitada, Jesus viu aquela mulher como uma pessoa que precisava mudar o destino e a história. Jesus olhou para aquela mulher com um olhar de compaixão. Jesus olhou para aquela mulher dizendo: é filha, hoje vai acabar aqui esta enfermidade na vida dela. Aleluia, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre postura, porque essa mulher, se ela tinha algo, se ela era encurvada, ela não tinha uma postura. E essa postura não era apenas uma postura física, como eu dei a introdução aqui para vocês. Era uma postura também, ela era encurvada emocionalmente, ela era encurvada espiritualmente. Quantos de nós não estamos vivendo
a aparência de que está tudo bem. A sua postura pode estar até reta. Mas por dentro só Jesus sabe como você está. Só Jesus sabe como a tua alma se encontra. Só Jesus sabe o que está acontecendo. Quantos de nós abrimos um sorriso para todos, mas por dentro só você e Deus sabe o que tem enfrentado. Mas hoje o Senhor me mandou aqui para te dizer que isso hoje vai ter um fim, porque Ele vai te levantar. Aleluia. Ele vai arrancar aquilo que está te paralisando. Ele vai arrancar aquilo que te está encurvando. Ele vai mudar destino essa tarde. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? Aleluia. Uma das fotografias mais conhecidas tiradas durante a Segunda Guerra Mundial foi de uma mulher de costas, varrendo a calçada em frente à casa dela, totalmente destruída, queimada, só no meio dos estrombos. É uma fotografia muito, muito conhecida. Uma bomba havia caído, as paredes estavam queimadas, nada estava como antes. Era um cenário real e muito trágico. Mas essa dona de casa estava com um vestido simples, um lenço na cabeça, varrendo a calçada em meio às ruínas. E aí se aproximou dela um repórter e disse: mas por que a senhora está fazendo isso? E a resposta dela foi: talvez eu não consiga levantar as paredes agora da minha casa, mas eu posso me erguer por dentro. Talvez eu não consiga mudar hoje a situação a qual eu estou enfrentando, mas eu vou me erguer por dentro. E aquele que me erguer por dentro vai mudar o cenário da minha história. Aleluia. Essa história revela muito do que nós vivemos. Varremos ruínas invisíveis todos os dias. Talvez não tenhamos forças para reconstruir o telhado, mas procuramos esperanças e dignidade e força no meio do caos. Recolhemos o que sobrou do coração quando a vida explodiu. Continuamos como se fosse receber uma visita em nossa casa sem telhado. Quando falamos de postura, pensamos apenas no corpo. A coluna ereta, os ombros alinhados, o olhar adiante. Mas no reino de Deus, postura é muito mais do que isso. Postura é aquilo que você escolhe ser por dentro, mesmo quando tudo está caindo por fora. Eu vou repetir: postura é aquilo que você escolhe ser por dentro, mesmo quando tudo está caindo por fora. Aquela mulher estava com a postura caída, olhando para o chão, mas por dentro ela tomou uma decisão: eu vou para a sinagoga, mesmo que lá não me queiram, porque ela não era bem-vinda lá. Mesmo que continuem me olhando, mesmo que continuem me julgando, nada vai me parar. Eu vou lá. Aleluia. Aleluia. A Bíblia nos apresenta essa mulher, como eu disse, sem nome, com dor registrada, 18 anos curvada. E como nós lemos aqui, mas eu vejo na história dessa mulher que existia uma pequena fé. Porque se não existisse fé, pastor, essa mulher não estava ali. Ela ia estar em qualquer outro lugar. Mas para ela estar dentro daquele lugar, houve uma pequena fé que moveu aquela mulher naquele lugar. O primeiro passo quem precisa dar é nós em direção ao Pai. Jesus não foi na casa dela, não. Jesus não foi ao encontro dela, não. Ela pegou a pequena fé que ela tinha e ela foi naquele lugar. A certeza ela não tinha. Como eu disse para vocês no começo, talvez ela foi lá procurar um maná diário, um alívio momentâneo,
um pouquinho para aliviar a minha alma. Mas mal sabia ela que aquele que muda destino estava naquele lugar. Que ela podia passar despercebida por todos, mas por ele não. Porque Jesus vê a dor, Jesus vê aonde tem precisão da cura e do manifestar dele. Jesus veio para o doente, Jesus veio para o pecador, Jesus não veio para quem é bom, Jesus não veio para quem é santo, não. Jesus veio para quem precisa dele. Aleluia. Porque a fé, ouça, nos faz viver a promessa antes que ela aconteça. E não pensa você que isso é enganar o cérebro, não. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando de Jesus. É você viver, mesmo você vendo ao contrário, você profetizando o que vai acontecer. É você estar casada há 15, 20 anos com um homem que não conhece Jesus, mas todos os dias você disser: ele é do Senhor, ele serve o Senhor, ele vai para a casa do Senhor, e eu direi: eu e a minha casa serviremos a ele. Aleluia. É você diante de uma enfermidade que todos dizem é para a morte, você continuar declarando: não, porque o meu Senhor Jesus já levou sobre si toda a minha enfermidade e todas as minhas dores, então eu estou sarado pelo sangue dele. Aleluia, aleluia. É crer até que aconteça. A fé chama a existência daquilo que ainda não existe. E eu não estou falando isso aqui de conversa de coach, motivacional, não, eu estou falando de Bíblia. A palavra lá em Romanos 4,17 diz: Deus chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Isso aqui é Bíblia, não é coach, é a palavra, é ela que está dizendo para você. Aleluia, aleluia. Por uma coincidência, o número 18, que foi a quantidade de anos que aquela mulher estava nessa enfermidade, ela significa, no hebraico, ela significa Shai, vida. Olha que irônico. 18 significa vida, que era tudo aquilo que aquela mulher não tinha, porque aquela mulher ela já tinha 18 anos de uma vida sem viver, 18 anos respirando sem crescer, 18 anos andando sem direção, 18 anos viva, mas morrendo. Ela estava mais perto da morte do que da vida. 18 anos da vida dela. E assim estão muitas pessoas hoje, eretas por fora, mas encurvadas por dentro. Respiram, mas não têm esperança. Andam, mas não têm destino. Vivem, mas com o olhar preso no chão da dor. E não é que essa pessoa está cega, não é que aquela pessoa estava cega, não. É porque a ótica está errada. Tu tem olhado para a tua dor, tu tem olhado para aquilo que fizeram com você, mas o teu olhar tem que estar em Cristo Jesus. Porque Jesus é especialista em transformar dor em milagre, dor em testemunho. Aleluia. Como eu disse, ela estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. A primeira coisa que observamos é onde Jesus a encontrou: na sinagoga. Nós estamos vivendo num tempo, pastor, onde as pessoas dizem: não, eu sou cristão, mas eu congrego daqui de casa, não preciso estar na igreja. Gente, isso é uma mentira satânica, diabólica de Satanás. Crente tem que estar na igreja, porque crente é fortalecido na igreja, crente exerce o ministério na igreja. Nós temos que ter um lugar aonde reunir, aonde ouvir a voz de Deus. Não estou dizendo que na tua casa tu não escuta, mas aqui é aonde o que nós trabalhamos na semana, nós ouvimos dele na semana, no nosso dia a dia. É aonde aqui, quando todos nós nos juntarmos, vai se manifestar. É aqui que nós somos fortalecidos.
É aqui que nós aprendemos a amar o próximo. É aqui que nós aprendemos a olhar o outro como Jesus olha. Aquela mulher podia estar em qualquer lugar, mas mesmo com a dor dela, ela escolheu estar na casa do Senhor. Aonde tem sido o seu refúgio? Aonde você tem caminhado quando tudo está dando errado? Qual tem sido o teu caminho? Ou será que o pastor está tendo que te ligar para perguntar: o que aconteceu, irmão? Está faltando culto? Estou desanimado, pastor. Estou sem força, pastor. Existe um lugar para você, e esse lugar é a casa do Senhor. Não fuja do propósito. Não fuja. Seja o primeiro a estar, mesmo diante da dor. Aline, isso é masoquismo? Não. Isso é crer na palavra do Senhor. Aleluia. Eu não estou aqui diminuindo dor de ninguém, não. Não. Mas nós temos que mudar a nossa ótica. Se você tem olhado só para o chão, hoje eu quero te convidar para olhar para cima. Porque a resposta vem do alto. Ela não vem da direita nem da esquerda. Ela não vem de baixo, mas ela vem do alto. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Soldarabashúria, soldarabalaia. Soldarabalaia, soldarabashúria. Soldarabalaia, soldarabalaia. Soldarabashúria, soldarabalaia. Soldarabalaia, soldarabashúria, soldarabalaia. Ah, darabashúria, soldarabalaia. Eu te enxerguei desde a hora que tu chegaste aqui. Tu pensou, não vou vir, mas eu te trouxe neste lugar, porque hoje eu quero acessar a tua alma. Hoje eu quero curar as tuas feridas. Hoje eu quero te dar um destino novo, mulher. Sabe por quê? Porque tu pensa que eu não te vejo, mas eu te vejo. Se tivesse 1.500 aqui, eu iria te ver. Se tivesse 3, eu iria te ver. Isso é para provar que o meu amor por você é incondicional. E eu tenho o poder de mudar a tua história. Aleluia. Aleluia. Rodarabashúria, soldarabalaia. Eita Deus. Ah, Senhor, é grandioso. A tua presença é real neste lugar. A tua presença é real neste lugar. Aleluia. A presença dele é real. A presença dele é real. Mas aquela mulher estava naquele lugar. E aí, ninguém a via. Ela passou mais uma vez despercebida por todos. Mas Jesus a viu. Você sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus te amou na tua pior versão. Jesus te amou no teu pior momento. Ele te amou quando ninguém te amou. Ele te amou quando tu quisesse fazer pirraça. Ele te amou quando tu disseste não pra ele. Ele continuou te amando. Ele te vê. Jesus viu aquela mulher. Não foi ela que acenou. Não, Jesus viu. E Jesus disse: vem até aqui. Adarabashúria. Oh, darabalaias, oh, darabalaias. Aleluia. E quando aquela mulher chega diante dele, Jesus disse: mulher, você está livre dessa enfermidade. Ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou e começou a louvar ao Senhor. Sabe o que me chama a atenção nessa parte? Eu vou te dizer. Porque depois que ela foi curada, ela se endireitou. Ela começou a louvar ao Senhor. Você sabe por quê? Porque Jesus não faz nada pela metade. Jesus, ele faz a obra por completo.
No mesmo ambiente, Jesus muda caráter, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus anima, Jesus levanta e Jesus dá direção. Jesus não curou aquela mulher fisicamente só, não. Ele curou a alma daquela mulher. Ele deu dignidade para aquela mulher. Aleluias! Aleluia! O encontro com Jesus muda a postura, muda a vida. Nós falamos aqui, mas nós temos que entender que a nossa postura emocional, nós vivemos um tempo em que muitas doenças, não só físicas, mas elas nascem na alma. O câncer é uma doença, meus irmãos, que ela começa na alma. Vocês já sabiam disso? Isso é comprovado cientificamente, que o câncer é uma doença que começa na alma. Um perdão que não foi liberado, uma ferida que ficou lá e não deixou Jesus curar. Aí ela passa para o físico. Não só o câncer, como inúmeras outras doenças, que das nossas emoções, ela ataca o nosso físico. Quando o coração não consegue falar, o corpo começa a gritar. Hoje nós vemos ansiedade, depressão, tristeza profunda, dores existenciais. Muitas pessoas parecem saudáveis, mas por dentro estão encurvadas, frutos de decepção digeridas, frutos de pessoas que não liberaram perdão, frutos de feridas que foram causadas na tua alma. Mas hoje Jesus está dizendo: eu vou curar. Hoje eu vou voltar a postura para o lugar. Não só a postura física, mas a postura emocional. Aleluia. Essa mulher estava encurvada há 18 anos. E muitas mulheres, homens, hoje estão assim, aparentemente eretas, mas por dentro curvados. E olha o detalhe, ela estava lá na sinagoga, mesmo estando sofrendo. Muitas pessoas do sofrimento desistem, mas pequenos passos nos levam a um desfecho diferente. Se está doendo, continua caminhando. Se está ferido, continua caminhando. Se não está conseguindo, levanta e continua caminhando na direção dele. Na direção dele. A mulher continuou caminhando e por isso ela teve um encontro com Jesus. Se aquela mulher desistisse naquele dia, ela não ia ter o encontro mais importante da vida dela. Jesus está aqui. Ele está aqui. Postura física. A mulher não tinha apenas uma deformidade física, era 18 anos sem poder olhar para o céu, 18 anos olhando para o chão. E muitas mulheres e homens não estão cegos, mas estão com perspectiva errada. Elas só conseguem olhar para a dor, para o problema, para a enfermidade. Mas hoje Jesus está te convidando a olhar para Ele. A olhar para Ele. O corpo responde à dor da alma, tensão nas costas, olhar para baixo, voz fraca. São reflexo de dor interior. Quantas vezes nós estamos caminhando com pessoas que estão dentro do nosso lado, dentro da igreja, que nós percebemos que estão doentes de alma. E nós deixamos de fazer aquilo que Jesus mandou nós fazermos, de olharmos essa pessoa com o mesmo olhar dele. Nós precisamos ser igreja, porque Jesus estava naquele lugar e ele estando naquele lugar fez a diferença. Hoje Jesus usa eu e você. O Jesus da tua casa é você hoje. Ele usa você. Jesus no teu trabalho vai usar você. Aleluia. Postura espiritual. Quantas vezes nós aceitamos viver no estilo de uma vida que nos adoece? Quantas vezes ouvimos palavras que nos curvam e não tomamos uma decisão de dizer um basta? Quantas vezes continuamos indo em lugares onde o Senhor diz: não é o teu lugar, não é as tuas conversas, não é o teu grupo. A minha oração tem sido: Senhor, eu não quero ir aonde que o Senhor não esteja. Não me permita ir num lugar aonde o Senhor não possa me acompanhar. Que eu esteja em lugares aonde eu possa fazer a diferença. Que
dizer: Aline, eu tô tentando levantar, eu tô tentando caminhar, mas eu ando um pouquinho e cai de novo. Eu começo hoje o devocional, amanhã eu já não dou conta mais. Eu começo indo para a igreja todo domingo, de repente eu não dou conta mais. Mas é porque tu tá fazendo com a tua força. Aquela mulher Jesus chamou, mas sabe o que tu tá precisando? Do toque de Jesus. O que fez a diferença naquela mulher foi Jesus tocar nela, mudar o destino. É a intimidade com Ele que nos muda, que nos transforma, que nos dá direção, que mostra aquilo que não agrada a Ele. É a intimidade com Ele que nos cura, é a intimidade com Ele que nos fortalece, é a intimidade com Ele que nos levanta, é a intimidade com Ele que nos dá paz, que excede a todo entendimento. Aleluia. Eu já estou encerrando. Jesus muda o nome dessa mulher, porque os fariseus de cara não conseguiram ver que era o próprio Cristo Jesus, a própria manifestação do Senhor que estava naquele lugar. Foi com a lei, e sim, a lei existia, mas a lei não parava Jesus quando Ele tinha que fazer algo para um filho. E Jesus não tinha paciência com o fariseu, né? A gente percebe, porque a expressão dele é seus hipócritas. Essa mulher sofre há 18 anos de uma enfermidade, e por conta de um dia Ele não iria curar. E aí Ele dá um nome para essa mulher: filha de Abraão. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Porque nós não entendemos a identidade que nós temos. Aquele que não entende a identidade que tem em Cristo não consegue permanecer nele. Você é filho, se porte como filho, viva como filho, relacione como filho. Tudo que Deus tinha que fazer por nós, pastor, Ele já fez na cruz do Calvário. Quando Jesus disse está consumado, Ele liberou liberdade para a igreja, Ele deu acesso ao Pai, Ele deu identidade, Ele deu cura, Ele deu transformação. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Nós não temos assumido a nossa identidade. Seja aquilo que Cristo te chamou para ser. Seja filho. Aline, você não sabe a minha circunstância. A circunstância não é maior do que o teu Deus. Aline, você não sabe como está a minha família. Ei, a situação não é maior do que o Deus que tu serve. Ele vê você, Ele vê a tua dor, Ele sabe quem você é, Ele te conhece o mais íntimo da tua vida e da tua alma. Mas só tem como viver o propósito de Deus, o destino de Deus, aqueles que entenderam quem é nele. Eu quero viver uma vida, Aline, reta no Senhor. Eu quero que Ele tira o que está na minha alma, o que está me paralisando. Assuma a tua identidade, entenda quem o Senhor te chamou para ser. Naquele tempo, apenas os homens poderiam ser chamados de filho de Abraão. Uma mulher, para ser chamada de filho de Abraão, era por vez de um terceiro, casada com um homem. Aquela mulher não era casada. Mas Senhor Jesus diz: és filha de Abraão. Ela tem identidade. Ela chegou aqui como uma mulher encurvada, doente de alma, mas ela vai sair daqui como filha de Abraão. Aleluia.